Então, boa tarde de novo. Ainda não sei se já podemos voltar. O streaming está ok. Sejam bem-vindos à segunda Jam Session. A gente começou a manhã de hoje falando um pouco sobre a treta, sobre o desafio de pensar o Brasil urbano, né? De forma mais geral era isso, a gente está falando de governança, a gente está falando da interação da esfera pública com a esfera cidadã, e a gente enunciou muitos desafios na parte da manhã. E na nossa primeira Jam Session, a gente falou muito sobre o design dessa interação, o design de como as informações são produzidas e disponibilizadas pela esfera pública, de como a esfera cidadã ou a mídia, os jornalistas, podem pedir por essas informações, do que mudou com a Lei de Acesso à Informação, da importância de combinar essa Lei de Acesso à Informação às causas cidadãs, né, instrumentalizar essas causas para que elas se empoderem de usar essa lei, e articular as causas entre si também, né? A importância de fazer pontes, né, entre esses núcleos que são a esfera pública que cuida de uma determinada região, uma causa cidadã, outra causa cidadã, para a gente criar grupos de trabalho, né, orientados por objetivos comuns, que possam somar forças. E agora a gente vai falar sobre uma espécie de um desdobramento desse primeiro tema, que é entre o consenso e o conflito. É isso mesmo? A gente vai falar sobre... É uma espécie de um desdobramento desse assunto anterior. O mediador dessa Jam Session é o Raj. Eu esqueci o seu nome completo, Raj. Rajesh Hani. Do Instituto Amani. Eu vou chamar ele para vir ao palco, então, e para apresentar os participantes da mesa. Ele vai ser o moderador dessa atividade e vai funcionar no mesmo formato da anterior, com as cadeiras livres, com a facilitação do Raj. Bem-vindo, boa sorte, arrasa. Ótimo, obrigado, Natália. Bom, boa tarde a todos. Eu sou o Raj, que represento o Instituto Amani aqui no Brasil, que é um instituto de inovação social, onde a gente basicamente prepara pessoas para resolver problemas sociais complexos. E também as convida a viver uma vida com propósito e desenvolver carreiras de impacto. A gente começou no Quênia, agora a gente está no Brasil e ano que vem, se tudo der certo, Índia abre as portas. E agora, nessa conversa, para a gente falar um pouco sobre o consenso em conflito, de quem, de fato, a quem pertence a cidade, quem a cria também, gostaria de chamar os três colegas aqui que vão compor a mesa: Mariana Barros, do Instituto Esquina, a Clarissa, eu tenho dificuldade para falar, Litschke, né? Clarissa Litschke, do IDTP, e o Jamil Assis, do Geração, Atração, né? Desculpa. A gente vai ter uma estrutura relativamente parecida com o que a gente teve na Jam anterior, mas com timings um pouco diferentes. A gente combinou que cada um deles vai falar basicamente por uns 5 minutos um pouco do papel deles, a atuação das organizações diante do tema. E aí a gente já começa a abrir uma discussão entre a gente, mas também, já de cara, a gente já convida vocês a entrarem, fazerem parte aqui do círculo da mesa, para participar da conversa ativamente. A gente quer ouvir, principalmente, muitos de vocês trazendo a voz do cidadão, outras pessoas representando o governo, também Estado. Seria super interessante ter essa voz de todos representada aqui, ok? Então, passo a palavra aos colegas. Quer começar, Clarice? Ok. Eu acho mais fácil ser o último, geralmente, mas tudo bem, vou aceitar ser a primeira. Bom, queria agradecer pelo convite. É sempre um prazer estar em eventos que não são exclusivamente sobre mobilidade. Ufa, falar de outros assuntos que sobre o viés da mobilidade, né? Mas outros assuntos. E também ouvir os outros painéis é excelente, porque a gente aprende, né? Assim, opa, não que eu saiba tudo de mobilidade, mas, né, ouvir outros assuntos, dar uma arejada. Então, estou adorando. Bom, eu sou do ITDP, que é o Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento, é uma organização internacional, mas a gente tem escritório em vários países, então eu lidero o escritório aqui no Brasil.
Nós somos o MOCIP, no Brasil, e estamos aqui desde 2003, com algumas parcerias, mas desde 2009 como uma organização instituída. E a gente trabalha em parceria principalmente com o poder público, é o nosso principal alvo, né, municipal, cada vez mais agências metropolitanas e governo federal, Ministério da Cidade, Secretaria de Mobilidade, Secretaria de Habitação, promovendo a mobilidade urbana sustentável. Então, junto ao poder público, trazendo subsídios e apoio para a implementação da Política Nacional da Mobilidade Urbana, que, de novo, é um marco regulatório interessante, brasileiro, com princípios interessantes, né? Enfim, está ali, nos dá um arcabouço positivo para começar a tratar da mobilidade. Não é suficiente, naturalmente, mas, teoricamente falando, ele é muito bom. E a gente trabalha, então, com municípios e outras entidades, naturalmente com sociedade civil e poder iniciativa privada também, tentando ajudar na capacitação, nos principais gargalos, né, que a gente vê para a implementação da mobilidade urbana sustentável. Então, há gargalos que são políticos, há alguns gargalos técnicos, mas, acima de tudo, questões mais institucionais e de governança, e culturais também, né? Por que não? Porque assim, a gente ainda tem o carro. Cada vez mais o carro é o que foi o cigarro um dia, mas ainda está devagar, né? Então, a gente fica tentando avançar um pouquinho com essa agenda. Acho que é isso que eu faço. Então, faço muito esse diálogo com outros setores. Sou originalmente mongueira, eu não sou engenheira, nem arquiteta, nem era cicloativista. Caí nisso de pato. Estou aqui há 10 anos, mas caí nesse assunto. Mas eu sou, originalmente, desde 2001, que sou uma pessoa mais velha aqui nesse contexto, né? Uma pessoa que trabalha com ONGs. Então, eu sou uma ongueira nata, poderia estar trabalhando com outros temas, mas me interessa muito esse diálogo, esse que pode ser um conflito e pode ser uma cooperação com outros setores, né? Então, essa relação entre o setor, o primeiro, o segundo e o terceiro setor, ou o Estado, o mercado e a sociedade civil, né? Então, para mim, é aí que está, de fato, a possibilidade de cidades para todos. Ótimo, obrigado, Clarice. Mariana? Obrigada. Obrigada pelo convite para a gente estar aqui discutindo. Eu acho que sempre criar esses momentos, criar esses espaços para falar de cidades é uma coisa cada vez mais importante. E a minha trajetória vai muito nesse sentido. Meu nome é Mariana Barros, eu sou jornalista de formação. Comecei a trabalhar de cara, já fui cair no gabinete do Nabil Bonduque, vereador, era na época vereador aqui em São Paulo, e ele era o relator do plano diretor, na época da prefeita Marta Suplicy. E aí eu descobri que existia plano diretor, descobri que existia a cidade, né, de uma maneira mais formal, até, se a gente pode falar assim. E desde então eu segui acompanhando esse assunto. Trabalhei na Folha de São Paulo, na revista Veja São Paulo, na revista Veja, tive blogs, trabalhei em revistas de arquitetura e, enfim, essa temática nunca mais me abandonou. E eu acho que quando a gente consegue conversar, é que a gente entende o quanto é importante esse tema, né? Às vezes pode estar um pouco distante no dia a dia das pessoas, mas todo mundo vive numa cidade. Então, é o tipo de assunto que todo mundo tem uma opinião, todo mundo tem algo a acrescentar. E, partindo um pouco até para o nosso tema da conversa de agora, eu acho que o conflito não é necessariamente ruim. Eu acho que ele faz parte. Eu acho que a gente está aqui para conviver. E a cidade é o grande lugar do encontro, né? E, por causa disso, eu e um amigo meu, Eduardo Andrade de Carvalho, a gente começou o Esquina, que começou de uma maneira bem despretensiosa. A gente pegou uma sala vazia da Livraria Cultura, em 2015, e a gente começou a chamar pessoas para irem lá falar sobre cidades, cada vez com uma temática diferente, para ver até quem ia lá assistir, né? Se é que ia alguém. E as pessoas foram, e cada vez mais.
E aí, ali, pelo terceiro encontro, a gente tinha gente sentada no chão para conversar, para dar opinião e tudo mais. E aí, a partir dessa vivência que foi muito rica, assim, de ver que existe um interesse, existe um desejo das pessoas em discutir, em conversar, a gente foi ampliando isso. Hoje em dia, o Esquina, além dos encontros gratuitos, que, inclusive, a gente agora está fazendo no Centro Ruth Cardoso, onde fica a Comunitas, e está todo mundo convidado a participar, são encontros gratuitos. A gente está fazendo passeios e cursos também, sempre dentro dessa temática urbana. E quanto mais a gente amplia as atividades, mais a gente alcança pessoas e vê o quanto é importante abrir essas frentes aí de diálogo. Eu acho que, por enquanto, eu fico aqui. Obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Jamil. Diferentemente, eu sou engenheiro de formação, mas acabei indo para uma ONG, né? Então, acaba que todos os caminhos levam à resolução desses problemas públicos aí, se a gente acaba se importando bastante por eles, e acaba que é inevitável se a gente mora numa cidade, né? Eu venho do Instituto Atuação, lá de Curitiba, que basicamente nós somos uma organização apartidária, sem fins lucrativos, né, uma OCIP, que tem como grande tema, grande objetivo a transformação da democracia brasileira, a melhoria da nossa democracia, e com um olhar bem específico e bem focado na cultura, né, na cultura política que forma uma democracia. Qual que é essa cultura que tem que estar, enfim, que permeia, né, regimes mais democráticos, mais tolerantes, mais de convívio, enfim, de conflitos saudáveis, etc., né? O que caracteriza uma democracia saudável e qual que é a cultura que está por trás disso? Que tem mais aspectos universais do que a gente, às vezes, imagina. E eu acho legal de falar um pouquinho de por que a gente escolheu esse tema de cultura e como que isso dialoga até um pouco com a questão da cidade, etc. O Brasil, ele é visto e avaliado periodicamente por várias organizações internacionais no seu nível de democracia, assim como vários outros países, né? E tem um índice, que é o índice que a revista Economist, lá da Inglaterra, sempre faz todo ano, índice de democracia. Eles usam 5 grandes critérios que eles avaliam países, quase todos os países do mundo. E dos 5, tem 3 que dependem muito do Estado, né? Legislação, funcionamento de governo, eleições. E nesses 3, vem caindo o Brasil, a nota do Brasil nos últimos anos, mas nesses 3, a gente sempre é consistentemente avaliado como uma coisa ok, assim, uma democracia que funciona. Igual a gente falou até antes, nosso arcabouço legislativo, nossas leis, nossas instituições, teoricamente, elas são muito boas, foram muito bem discutidas, algumas delas, etc., né? Mas agora, os outros 2 critérios que eles avaliam dependem mais da sociedade como um todo, assim, eles são mais compartilhados, digamos assim, a responsabilidade, que é cultura política e participação política. Para vocês terem uma ideia, as notas nesses 2 critérios, a gente é comparável a países que estão passando por guerra civil, que não tem governo central. A nossa nota de cultura política se assemelha de um país chamado Chad, na África, que não tem governo, literalmente. Então, é uma cultura política realmente, como a gente falou, né, de outra geração, que veio de uma outra formação, que veio de um momento histórico muito peculiar, que agora se vê como uma democracia, com a possibilidade e responsabilidade de construir as coisas dessa maneira, né, democraticamente, e às vezes a gente ainda precisa construir elementos nessa cultura para fazer isso da melhor maneira possível. E bem rapidinho, o que a gente diz que constitui uma cultura democrática hoje, que daí a gente depois entra na discussão, a gente costuma dividir em 3 temas que passam um pouco sobre várias das discussões que tivemos hoje, é muito bacana de ver. O primeiro é a questão de conhecimento, educação. Querendo ou não, cultura tem um pouco disso, o que nos é passado, né? E educação, aqui no caso, educação política, educação cívica, o que a gente sabe do papel que a gente tem na nossa sociedade, nossos deveres, nossos direitos, o que eu posso esperar dos outros, o que eu posso esperar das instituições, o que eu posso esperar do meu vizinho, etc. Então, tem um elemento de conhecimento, né? O segundo tema, e isso tem muito a ver, só rapidamente, com a questão de currículo hoje sobre política e sobre vida cívica e cidadania nas escolas, né? Não sei se, pelo menos eu, que sou mais jovem, agora tive minha educação, a gente não tinha uma disciplina sobre viver, né, na cidade. A gente não tinha uma disciplina sobre os deveres e direitos. Estava espalhado, né, no currículo, contextualizado, etc., mas quando eu tentava lembrar, assim, onde que eu aprendi que, enfim, o voto é uma coisa obrigatória, o que eu tenho que entender para saber quem escolher na hora de votar, né? Qual que é o papel
do vereador, etc. Coisa bem simples, assim, isso não me lembrava, né? Então, o nosso currículo está espalhado, contribui um pouco para isso. O segundo item é vida comunitária, que a gente chama de capital social, o pessoal que estuda gosta de falar isso, que é quanto as pessoas se juntam para resolverem as questões ali da sua comunidade, do seu bairro, quanto que existe esse nível de empoderamento até das bases, né? O quanto que o cidadão, as associações, os grupos informais, as empresas, o governo municipal se juntam para resolver os nossos problemas. E o terceiro item, que é onde o Brasil é pior avaliado, e isso a gente testou lá em Curitiba também, confiança. A confiança entre as pessoas. Tem uma pesquisa que é feita desde a década de 70 em todas as regiões do mundo, chamada barômetro, né? Aqui é feito pelo Latino Barômetro. Uma pergunta que eles fazem sempre para a população desses países é: na maior parte do tempo, você confia nas pessoas? E o Brasil, ano passado, teve a pior nota desde que eles começaram a avaliar esse indicador na história do globo terrestre. 3% das pessoas disseram sim, confio nas pessoas na maior parte do tempo. Gente, isso é Brasil inteiro, isso é menor do que a margem de erro da pesquisa. Isso fala um pouco do que a gente estava falando antes aqui em outro debate. Não há confiança interpessoal, não há a crença no outro, nesse nível que a gente precisa para abrir o dado sem medo, né, de que vai ser alterado, que vai me prejudicar, ou de sentar numa discussão querendo sair dali com uma solução e não simplesmente... Então, é um problema um pouco mais sistêmico, é cultural, parece muito negativo, nossa senhora, mas é uma coisa que é tratável, é uma coisa positiva, não, é um diagnóstico que pode levar a coisas positivas, né, porque ele chama atenção. Acho que é até bacana nesses debates a gente fala, às vezes, de dificuldades, desafios, porque daí a gente, pelo menos, traz eles à luz, né? E o legal que eu destacaria dessa questão da confiança também é que, além de confiança interpessoal, também sempre avaliado se as pessoas confiam na democracia. Assim, você nem diz o que é democracia, né? Porque não tem como também, hoje ainda não há um consenso. Mas quando eles perguntam para as pessoas, hoje, isso internacionalmente é muito bacana, mas aqui no Brasil também, você confia na democracia, né? Você ainda acha que é a melhor maneira de a gente fazer as coisas? E, graças a Deus, nesse aí a gente ainda está bastante positivo, para cima de 60%, 70%, que é no nível dos países desenvolvidos. Então, há uma esperança muito legal da galera confiar e entender que democracia, esse jeito de se fazer as coisas de maneira democrática, é positivo e, né, é confiável. Agora, a gente tem que tratar muito na relação entre as pessoas. E por que eu falei desses três? É porque tanto educação política, conhecimento político, vida em comunidade, né, capital social, associativismo, como quer que chame, quanto confiança interpessoal, esses três você só consegue trabalhar num território, numa cidade, numa comunidade, num bairro. Você não tem como chegar numa solução que venha de cima para baixo, você não tem como adaptar para todos os contextos, ainda mais no Brasil, né? Só em São Paulo, aqui, pelo pouco que eu conheço, já é difícil de a gente adaptar uma solução que caiba em todas as regiões da cidade, por exemplo, para fomentar associativismo, né? Não dá. Isso tem que ser feito no nível local mesmo. E aí que a gente, trabalhando democracia, a gente começou como instituto de pesquisa, né? Trabalhando democracia, vamos mudar aí o Congresso e tal, vamos fazer grandes mudanças. Não é de lá que vai vir, a gente começa no nível local. É dali que sai a dinâmica, a cultura, que depois vai fazer todas essas outras transformações. Então, eu paro por aqui também, que senão eu me empolgo, gente. Ótimo, obrigado, gente, pelas apresentações e introduções. E é interessante que você tocou nesse ponto, Jamil, por último, da questão da confiança, porque muitas vezes isso é a origem dos conflitos, né, nas cidades. Ela se dá por falta de confiança, do medo que aparece nas pessoas. E é muito interessante que um dos objetivos do milênio que a gente tem que ele está focado na questão das cidades, do desenvolvimento, de torná-las mais inclusivas. Era um assunto que antigamente estava muito restrito, ou o governo trabalhando nelas, ou algumas ONGs. E o cidadão não estava tão conectado, a sociedade civil e o setor privado. A gente percebe um movimento de todos os atores agora olhando para essas questões, mas não necessariamente com o mesmo ponto de vista, o que gera um certo conflito. E para a gente começar a provocar um pouco das origens desse conflito, acho que é importante a gente dar alguns passos atrás. E queria perguntar para vocês, hoje as cidades, principalmente falando de cidades no Brasil, as grandes metrópoles, centros urbanos, quem de fato tem direito às cidades? A cidade é de quem?
Só um parênteses antes da gente começar as respostas aqui. Já queria abrir, inclusive, aos convidados aqui, se vocês quiserem fazer parte da roda, tem uma cadeira ali e eu também vou ceder a minha para, se vocês tiverem muita vontade, vocês sentirem que querem fazer parte dessa conversa, por favor, fiquem à vontade. Essa é aquela pergunta que, na verdade, eu acho que no Brasil a resposta ela é bem óbvia, né? Assim, me parece que eu fico pensando para que as cidades são, como é que a gente vem produzindo cidade, né? E me parece que as principais preocupações, prioridades na produção de cidades, das vozes hegemônicas, né? Então, vamos colocar aí do primeiro e do segundo setor, né? São, na verdade, para proteger a propriedade privada, né? São para proteger grupos minoritários, né? E aí, por exemplo, falando da mobilidade, é para garantir a velocidade dos carros, é para garantir o espaço dos carros, é para garantir a proteção de grupos específicos contra o mal da cidade, né? E aí a gente tem os condomínios fechados e o isolamento e a segregação. Então, na verdade, me parece que desde que o Brasil é Brasil, né, desde as capitanias hereditárias, a gente continua garantindo que os mesmos grupos, que o direito desses mesmos grupos esteja salvaguardado, né? E pensando, por exemplo, a gente estava falando um pouco antes aqui, olhando para a mobilidade, né? Então, para a infraestrutura de mobilidade. Na última década, a gente teve investimentos relativamente grandes em infraestrutura de mobilidade no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, né? Em função das Olimpíadas e tal. E aí a gente fala assim, teve o aumento da malha de transporte público? Teve. Sem sombra de dúvida, teve. Em VLT, em metrô, em BRT. Para quem? Então vamos olhar o mapa. Infelizmente, eu não tenho mapa aqui, porque eu vim sem uma apresentação, mas depois que a gente falou... Quando a gente olha a distribuição da população, a distribuição de renda versus a distribuição da infraestrutura, na verdade, existe então, se a gente olhar só a densidade populacional, você fala, poxa, o Rio saiu de somente 36% da população vivendo a 15 minutos de caminhada para uma estação de transporte de média e alta capacidade, pulamos para 56%. É a cidade, atualmente, no Brasil, que tem o maior cobertura, tá, de população, 56%. Antes era Curitiba, agora é o Rio. Aí, quando você olha esse dado quebrando por renda, existe mais de 20 pontos de diferença entre a cobertura da renda mais baixa para a cobertura da renda mais alta. Na verdade, a faixa de renda mais alta é quem está mais bem coberta por sistema de transporte público, não é quem usa. Quando a gente olha para Curitiba, que é o exemplo de planejamento urbano, adensamento ao longo dos corredores, internacionalmente, é o pior delta do Brasil, a cidade mais segregada do Brasil. Estranho, né, pensar nisso. Então, um investimento, inclusive, numa infraestrutura que é exatamente usada pela população de baixa renda, que cada vez é colocada mais na periferia, plantações de Minha Casa, Minha Vida. Então, eu acho assim que é bem claro para quem que é a cidade produzida hoje, né? Eu acho que tem um gap grande e cada vez mais que a gente admite que o poder público não tem mais recurso para produzir cidade, a gente precisa do recurso privado, esse é um fato, a gente precisa trabalhar com isso. Isso não é necessariamente um fato ruim, mas com a capacidade institucional que a gente tem hoje no poder público, a capacidade de governança que a gente tem hoje no poder público, a gente vai continuar produzindo cidades para poucos. Então, a minha resposta aí, para mim, eu não tenho dúvida alguma. Assim. É muito legal. Quando... Desculpa, também provoco... para trazer um nível um pouco mais cidadão da resposta, pessoas que, de repente, queiram compartilhar um pouco do sentimento e trazer, de repente, o exemplo de São Paulo, se vocês se sentem donos dessa cidade ou não, também virem compartilhar um pouco dessa perspectiva, o quão donos vocês se sentem da nossa São Paulo. Ou dessa São Paulo, né?
É muito legal ouvir da perspectiva de quem detém esses dados, né? Esse estudo do ITDP é uma coisa que choca, porque não é só uma impressão, porque essa impressão todo mundo tem, mas realmente é uma coisa embasada. Quem foi lá e se preocupou em medir, muito legal a Clarice compartilhar isso com a gente. Direito à cidade todo mundo tem, acho que ninguém discorda disso. A Constituição garante uma série de direitos para a gente. Agora, na prática, a gente sabe que as coisas não são bem assim, né? Então, o direito está lá. Agora, no dia a dia, até que ponto esse direito, de fato, é transformado num acesso, né? Talvez a gente possa substituir a palavra direito por acesso. E acesso a quê? Tem essa questão da mobilidade, que é muito importante, mas você tem uma série de serviços essenciais, e eles também acontecem na cidade. Nos Estados Unidos, começou, de uns 5 anos para cá, uma discussão que eu acho que aqui no Brasil também se torna muito, cada vez mais relevante. Lá eles têm uma visão, alguns pesquisadores, mais especificamente o pessoal do Brookings Institution, que é um think tank lá de Washington, os prefeitos têm um poder maior do que os presidentes. Por quê? Porque eles estão em contato com a população, eles sofrem a pressão diretamente, todo dia. Qualquer coisa que aconteça, estoura no colo deles. O presidente vai lidar com grandes crises institucionais, com grandes projetos, grandes questões, mas não é todo dia que ele tem que lidar com o problema de um cidadão e de outro que teve ali o seu acesso negado por N razões. Então, essa coisa de repente, você ter o acesso ao poder público, né? Se você tem a prefeitura, que está mais fácil de você chegar e fazer a sua reclamação, ou mesmo buscar um atendimento, do que o governo federal, é natural que esses órgãos acabem absorvendo essa demanda. Se eles têm capacidade de responder a essa demanda, de que forma eles respondem, é uma outra questão. Mas existe muito isso, assim, os prefeitos ganhando uma importância muito grande por essa capacidade de agir, que acaba sendo maior do que dos próprios governadores, dos próprios presidentes no dia a dia. E você tem, por outro lado, o cidadão cada vez mais consciente dos direitos que ele tem, das exigências que ele tem por pagar impostos, enfim, por uma série de coisas. E eu acho até por essa coisa da confiança, né? A gente tem muito essa visão que acho que começou de algum tempo para cá, talvez uns 10 anos para cá, a coisa da gentileza, de olhar a cidade, tem muito a ver com a onda do grafite, que surgiu já há bastante tempo, mas que ganhou uma força maior nesses últimos anos. Você começa a ter esse olhar talvez mais humano ali, prestando atenção de quem está em volta de você. E não necessariamente isso significa que não exista conflito, que não exista dificuldade. Mas eu acho que essa troca está se tornando mais intensa. Existe uma pressão maior por mudança, existe uma convivência mais intensa. E isso vai se traduzindo também nas dinâmicas da cidade. A gente tem várias mudanças de comportamento de tempos para cá. A própria mobilidade mudou com os aplicativos de transporte, né? Uma coisa que a gente podia estar discutindo aqui, de repente, é esse acesso. Todo mundo tem celular, mas usa o aplicativo, mas não sei o quê. Aí você tem o VLT, você tem o metrô, enfim. Não é mais simples, nunca foi simples, mas eu acho que cada vez é mais difícil, porque entram mais variáveis e existem vidas muito diferentes dentro de um mesmo espaço, né? Mas, no fundo, essa é a graça da cidade. As cidades existem porque elas eram entrepostos comerciais, né? Elas surgiram com essa vocação de proporcionar um encontro entre quem queria vender, quem queria comprar, as pessoas queriam se encontrar, e aí disso surgiram as cidades. E acho que pouca coisa mudou nesse sentido, todo mundo ainda quer se encontrar. Não é um encontro fácil, é um encontro até bastante difícil quando tem muita gente, né? Isso que o Rádio falou, quem se sente dono de São Paulo, né? Quem se sente parte disso, todo mundo e ninguém, né? É uma coisa muito difícil de traduzir. Mas estamos aqui, fisicamente aqui. Quem está na internet também está um pouco, mas todo mundo está num espaço urbano. Cada vez mais o Brasil está urbanizado, né? Acho que a gente já passou, até teve uma revisão dos dados do IBGE, mas há pouco tempo atrás estava em 85% a população urbana do Brasil. Ou seja, é muita gente. Então, de que maneira que essa convivência vai acontecer? Ela vai passar por alguns conflitos. Eu acho que a questão é incluir o diálogo
nesses conflitos, para que os conflitos não virem brigas, e sim uma coisa saudável, de aprendizado, de convivência, e muito, assim, que eu acho uma palavra que está meio fora de moda, mas é tolerância. A gente está muito desacostumado a ouvir pessoas que pensem de maneira diferente da gente, a reagir de determinadas maneiras, assim, sem conseguir escutar muito. Nas redes sociais, então, nem se fala. E eu acho que a cidade, quando a gente fala de cidade, a proposta é exatamente o contrário. Por que não a gente se ouvir? Por que não se colocar um pouco no lugar do outro, sabe? De repente, você está buzinando no trânsito, aí você está vendo ali o cara que está esperando o ônibus há não sei quanto tempo, ou você está dentro do ônibus, sentado, o cara está ali em pé há 2 horas, fazendo um trajeto até o Minha Casa Minha Vida, onde quer que seja. Eu acho que falta um pouco isso. Eu acho que é esse o caminho para a gente ter esse conflito, e de uma maneira que ele nunca vai terminar, mas que ele seja uma coisa produtiva, né? Que ele seja uma coisa que faça desse ambiente um lugar melhor para todo mundo. Eu concordo 100%, principalmente no começo ali, na prática, na teoria, e deveria ser na prática, é para todos, né, de quem está na cidade. E até uma coisa que a gente sempre provoca quando a gente fala de cultura democrática, para trazer um pouco mais para a realidade, e tem um pouco a ver com o teu finalzinho aqui, quem aqui conhece todos os vizinhos, né, da sua casa, ainda mais do seu apartamento, né? Quem que mora na tua frente, dos teus lados, atrás. Porque quando dá problema, quem que a gente vai recorrer, né? Isso é muito importante para a gente criar um senso de pertencimento. Não, eu sou daqui mesmo, eu gosto daqui, eu vivo aqui, então... Mas para eu ter isso, eu preciso conhecer aqui melhor, preciso conhecer os outros e tudo mais. Mas até uma coisa que eu complemento a questão do direito, é muito legal de ver essa multissetorialidade aparecendo, né? Então, tanto o ITDB, acho todas as iniciativas também que a gente ouviu aqui hoje, partindo de um pressuposto de que não é só o primeiro poder, não é só o governo, não vai só a empresa que vai resolver isso, também não são só as ONGs, né, que vão defender ali cada uma os seus temas, as suas pautas e tudo mais, né? Isso vai vir do conjunto, isso vai vir da multissetorialidade, vai vir desse caldo complexo. E o legal é que esse caldo todo, cada vez mais outros atores que não governam têm percebido o seu dever de garantir a cidade, né? O seu dever de cuidar dela, de levar essas pautas à tona, de estar lá sempre garantindo o conflito saudável ali, né, para a gente ter as pautas. E até é engraçado de pensar, porque muitas vezes, principalmente a gente que trabalha nesse setor, acho que deveria ter isso um pouco mais consciente até no nosso dia a dia, que isso faz parte do nosso dever, não só como cidadão, mas também como organização que escolheu essa missão, né, de trabalhar a cidade, de trabalhar o dia a dia, ter democracia no nosso caso. A gente tem que garantir o direito à cidade para quem de verdade é, né? Então, acho que é legal também a gente lembrar esse dever também na cidade, de quem tem que garantir isso daí, né? Então, pelo que eu escuto de vocês, na fala de vocês, essa questão de direito à cidade está muito ligado, de fato, não só à distribuição de renda de uma forma um pouco mais óbvia, mas acesso, não só acesso móvel, mas principalmente informação, que eu acho que veio muito forte também na Jam Session anterior, né? Dessa disponibilidade, facilidade de consumir as informações. E agora que o Jamil começou a falar de... por favor, você quer falar um pouquinho desse direito à cidade também? Eu quero. Por favor. Boa tarde, todo mundo. Na verdade, o que eu queria, enfim, provocar um pouco quando a gente fala em direito à cidade, na verdade, a gente está falando num guarda-chuva de direitos, né? Primeiro, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, mais um pouco, né, claro, o que é esse direito, quais são esses direitos, e também estou pensando aqui numa polemiquinha, assim, para poder trazer uma discussão, o que vocês acham de vagão rosa? Se vocês acham que é garantir um direito, né, das mulheres de, enfim, chegarem seguras no trabalho, ou, enfim, em casa, ou se é, na verdade, uma limitação do direito de ir e vir dessas mulheres. Porque, enfim, eu, particularmente, eu tendo a ser, enfim, bastante a favor do vagão rosa quando a gente não quer chegar em casa com esperma de um estranho no cós da nossa calça. Eu acho que, assim, tem questões emergenciais, assim. Mas isso é uma visão minha, assim, queria ouvir um pouco de vocês, o que vocês têm a dizer. Só da mobilidade? Posso? A Natália sabe que eu fujo desse assunto, que nem o diabo foge da cruz, mas não tem jeito. Vamos lá. O vagão rosa. É que eu fico, às vezes, pensando assim que
enfim, faltas. Que pena que o debate sobre gênero e mobilidade sempre se resume no vagão rosa, né? Para a gente ver assim o grau do problema, né? E inclusive assim o tanto que na verdade não se entende o problema da mulher em relação à mobilidade, né? Como que a nossa necessidade de mobilidade, o nosso padrão de deslocamento é tão diferente do padrão de deslocamento do homem e que, portanto, é preciso entender melhor os impactos e, enfim, a nossa necessidade de um modo geral. Mas vamos lá, o vagão rosa. Na discussão sobre gênero, né, na teoria aí de gênero, enfim, dos movimentos, tem essa diferenciação entre objetivos práticos, enfim, practical needs, né, como a Moser colocava isso, e os objetivos estratégicos, né? E a gente precisa um pouco que caminhar nas duas direções. Então, a gente achar que o vagão rosa hoje não é uma boa solução, e, na verdade, o movimento feminista que discute mobilidade, muita gente é muito contra o vagão rosa. Muitas mulheres são contra o vagão rosa. Eu acho um pouco... seria muito arrogante eu falar que eu sou contra o vagão rosa, porque o que eu preciso usar de vagão rosa no meu dia a dia são 5 estações na Zona Sul carioca, né? Eu não fico 2 horas dentro do transporte. Então, talvez a gente devesse perguntar para a pessoa que fica, né, para a mulher que fica 2 horas. E muitas delas, muitas vezes, optam pelo vagão rosa. Eu também opto, mesmo nas minhas 5 estações, mas por pura... Enfim, eu poderia me apertar um pouquinho por 5 estações. Mas quem fica um período mais longo, muitas vezes, de fato, fala, não, a gente quer o vagão rosa. Do ponto de vista, então, do objetivo prático, do hoje... Não, a gente pode ir discutir né, as mazelas do patriarcado, por que, afinal de contas, a gente aceita a violência contra a mulher, por que... A gente pode discutir tudo, e a gente tem que discutir, e essa tem que ser a nossa discussão estratégica. A gente não pode discutir o vagão rosa sem discutir essa questão mais estratégica e de longo prazo. Mas, no hoje eu tenho que fazer um trajeto de 2 horas, e aí? Como é que eu vou fazer? Então... Eu acho injusto ser contra o vagão rosa, porque a gente tem que resolver o hoje, mas acho também que o vagão rosa não é o que vai resolver o problema da violência contra a mulher, primeiro ponto. E o vagão rosa, hoje, enquanto solução, ele é muito mal feito, porque ele é um carro numa composição de 8... É 1/8 dos usuários são mulheres? Não, né? Mais de metade dos usuários de transporte público são mulheres. Então, essa é uma primeira questão. Aí... Tem lá, mas não tem a fiscalização. Então, quer dizer, nem sequer como solução a gente consegue fazer uma solução bem feita, né? Então, acho que tem vários problemas aí. Eu não consigo ser plenamente contra, mas também não acho que é o vagão rosa que vai resolver nossos problemas, entendeu? E por isso que eu sempre fujo disso, porque eu acho complicadíssimo. Todo mundo quer um sim ou não, contra, a favor, né? Põe um xizinho lá, e eu acho que a gente não pode tratar essa questão de forma tão simplificada, e a gente precisa, na verdade, entender com muito mais profundidade o padrão de deslocamento feminino, no que ele é diferente e por que o sistema atual não dá conta desse padrão. E aqui foi provocado um pouco da questão do design thinking, o human-centered design para essas coisas, e esse é um exemplo interessante, porque o fato de existir um vagão rosa mostra que, de fato, o que está no papel é diferente do que está na prática. E se você for... Eu tenho uma irmã que mora comigo mais nova e trabalha numa empresa que tem 80% de mulheres, e a gente conversa bastante sobre isso. Quando você pergunta para as pessoas que utilizam o vagão rosa, para grande parte delas, tem um sentimento de segurança, mas vem muita frustração. Por que eu não posso usar o outro também? Então, se a gente tem uma solução que está criando uma insatisfação pelo uso, provavelmente a gente ainda não chegou na solução ideal. Então, isso mostra que a gente ainda tem algo a ser feito. É uma solução que resolve o problema parcialmente pela metade, ou é o meio do caminho para onde a gente ainda precisa chegar. E eu concordo completamente com o que a Clarice falou. Eu acho que, além disso que o Rádio colocou, não resolve, eu acho que você não pode resumir a violência contra a mulher à questão da mobilidade. Porque não adianta ela andar de vagão rosa e correr o risco de ser estuprada, ou ela chegar na sala de aula e o professor falar de uma maneira que não é adequada, ou no mesmo ambiente de trabalho. Então,
eu acho que o buraco é mais embaixo, sabe? Eu comecei a dirigir esse ano, é uma coisa nova para mim, porque agora eu tenho 2 crianças que dependem de mim em alguns trajetos, e aí por isso eu me propus a essa aventura. Mas até então eu só andava de ônibus, metrô, bicicleta quase nunca, porque o bairro que eu moro não favorece isso. Mas no meu dia a dia é ônibus e metrô. E assim, claro que algumas situações acontecem, e claro que é bastante desagradável. Mas eu também, um pouco do que o Rádio estava colocando, eu não ia me sentir bem de repente, estar passando um ônibus e eu não posso pegar aquele ônibus porque ele não é rosa, sabe? Eu acho que a solução para isso passa pela educação. A gente não pode separar homens e mulheres, a gente tem que aprender a conviver. Não é dessa forma, assim, então eu não quero mais ter contato. Mas você tem seu irmão, seu filho, seu pai, seus amigos, né? E aí você vai andar de metrô com eles, vocês não podem ir no mesmo vagão, é meio estranho. Eu acho que tem que ter uma aposta muito grande em educação, em formação de cidadania, e aí sim a mobilidade é uma das coisas em que isso vai ter um reflexo, mas a gente tem um problema que é bem maior mesmo. Eu queria dizer, enfim, eu concordo muito com vocês. Eu trouxe, enfim, a polêmica do vagão rosa, porque é isso, a gente concorda peronomútil, né? Porque é uma questão muito complicada, né? Até porque o vagão rosa acaba entuchando todas as mulheres, enfim, transforma a gente numa sardinha, né? Sendo que nós somos a maior parte das usuárias, né? Mas eu trouxe essa questão e eu achei muito interessante que você falou, enfim, sobre educação e tal, porque eu tenho mais uma provocação final, assim. Eu sou guarulhense, por isso que eu fiz essa pergunta. Tal. Eu dependo muito do transporte público, comecei a dirigir esse ano também, mas não dirijo tanto ainda. Na verdade, o que eu ia perguntar é se esse direito à cidade ele entra, não sei, alguma forma de o direito a ter uma educação que gere um pouco de empatia no transporte público e no espaço público. Porque eu acho que também passa por isso, né? A mulher não ser violentada no transporte público passa também, talvez, né? Não sei, pela mesma educação que a pessoa tem quando ela te dá uma cotovelada ou quando ela não sai da porta, quando ela não vai descer na próxima estação. Não sei, isso é uma coisa que me frustra muito no espaço público e acho que, enfim, não sei o que vocês têm a dizer sobre isso. Também não sei se é uma questão muito pertinente, não sei, vocês que ditam aí. Obrigada, gente. Eu acho que com certeza falta isso. Acho que a gente até estava comentando, né, antes de começar, como a gente não tem uma educação na escola que te prepare para essa vida nas cidades. Até imposto, né? Você não está preparado para pagar imposto. Depois que você vai morar sozinho ou vai dividir apartamento, você fala, meu Deus, tem IPTU, ninguém me avisou. Tipo, os pais não avisaram, a escola não avisou. Essa transição para o mundo adulto é muito traumática, né? Eu acho que as escolas poderiam contribuir com uma disciplina de orçamento doméstico, por exemplo. Eu teria cursado 3 vezes, se eu pudesse, sabe, voltar no tempo. E acho que falta essa coisa de preparar para as cidades, essa coisa da educação no trânsito, que você tem que dar preferência ao pedestre, que você tem. E acho que não só a educação formal, acho que até o que a gente está fazendo aqui não deixa de ser uma iniciativa de educação, né? Educação também é isso, é trocar experiências, é diálogo. Então acho que tudo isso junto contribui para que a gente tenha uma experiência melhor vivendo no mesmo espaço. Eu queria entrar um pouco na discussão. Você tinha mais alguma pergunta, Júlio, ou não? Bom, sobre, acho que está muito ligado ao acesso ao direito da cidade e a consequência de quem produz esse espaço urbano, no sentido de quem produz o espaço urbano ganha um senso de propriedade, autoridade nesse espaço. Queria ouvir de vocês um pouco, e já que mais atores entraram no processo de criação da cidade, aqui em São Paulo a gente percebe muito, cada vez mais a sociedade civil colocando pressão, isso naturalmente cria alguns conflitos, né, de fato, inclusive a quem pertence esse espaço, muitas vezes. Queria ouvir de vocês também. Não, só para dar um pitaco na última questão da educação cívica, a gente defende muito a ideia do curricular, mas o extracurricular, que muitas vezes não é nem extra, contraturno, né? É aprendizado por vivência, acho que muitas vezes acaba sendo uma opção bem bacana. Tem bastantes exemplos bem legais aí no Brasil e afora. Mas, para falar da questão de quem produz o espaço e como que a gente consegue
e como que isso gera responsabilidades, às vezes, né? Igual a gente está falando muito, cada vez mais agora, ONGs, por exemplo, ou iniciativa privada, né? se dispondo e criando novidades, espaços públicos, ou até mesmo praças, né? A gente estava falando aqui. Quem cria aquela praça, ou quem financia ela, ou quem viabiliza ela, o que ela pode dizer de como funciona aquela praça? Ela pode pôr regras no espaço público simplesmente pelo fato dela ter contribuído para isso? Agora, pensem na loucura que isso pode levar se a gente vai desdobrar isso, né? Se eu que paguei lá para reformar uma praça, posso dizer quem que pode frequentar e quem não pode. Eu vou começar a varrer todas as ruas da cidade, né? Se eu tiver um delírio autoritário ali, eu vou começar a varrer ali, eu limpei aqui, eu que tenho responsabilidade, então eu que vou dizer quem pode passar, quem pode jogar lixo. Né? Primeiro que ninguém pode jogar lixo, né? Não, é o tipo de dever que a gente tem que aprender. Mas o que eu acho que dá para se dizer é que, às vezes, a gente tende a pensar no bem comum, né, na questão do bem público, do interesse público, tentar colocar ele em alguém, né, ou numa entidade, né, que seria o público. Mas eu acho que o bem comum e o interesse público ele está em cada indivíduo, e isso está no nosso senso de dever, de novo, que eu trago, é uma coisa que a gente bate bastante lá, depois que a gente começou a perceber o papel, a influência que isso tem na construção de uma cultura mais democrática. Uma vez que, por cultura, educação, vivência, paz, qualquer que seja a nossa vivência nas cidades, a gente adquire esse senso de que, poxa, eu tenho um dever com isso daqui, mas esse dever também está em todos os outros, e que também é um direito de todos os outros. Isso gera, acho que, o tipo de reflexão que daí a gente para de pensar, poxa, então o interesse público é de quem foi lá e fez aquilo, ou criou aquilo, ou teve uma influência naquilo. Porque nem aquilo que é público é do governo, né? De novo, a gente tende a tentar colocar esse dever, esse pertencimento a alguém, né? Então, acho que quem produz, na verdade, aí independe. Acho que todo mundo tem que estar envolvido na produção, mas acho que uma vez que a gente cria esse senso de que isso está em cada um, não está numa entidade amorfa, a gente começa a perceber um pouco melhor que não é bom dar cotovelada no vizinho, que vale a pena a gente dar a vez para o cara no trânsito, para pedestre principalmente, por aí vai. Né? É um grande desafio a gente se livrar desse senso de propriedade dos atores que são muito protagonistas na construção da cidade, né? Gente, eu vim, que a Nath ficou ali, cara, vai lá contar, que eu contar um caso prático disso. Na verdade, eu faço parte do coletivo Ocupe e Abrace, que é um coletivo que adotou uma praça devido a um processo. Na verdade, a gente não adotou. Não, e não pode falar isso. Desculpa. Enfim, a gente adotou uma praça na Pompeia, depois de um processo do Cidade Democrática, que fez um processo de ideias para o bairro, com esse interesse de a gente, como cidadão, não tem uma vontade do que a gente gostaria. Então, a gente vai lá e cobra do vereador, mas a gente cobra dizendo, você tem que fazer as coisas que sabe que estão erradas, mas que coisas são essas? Quais são nossas prioridades? A gente não tem. Então, o Cidade Democrática criou essa política de vamos juntar o bairro, vamos discutir quais são as nossas necessidades para falar com o vereador. Bom, nisso surgiu um grupo de pessoas que decidiu, como uma das políticas públicas para o bairro, era, queremos essa praça melhor. É uma praça de 12.000 metros quadrados, nascentes do Riacho da Água Preta, que é o riacho que cruza o bairro da Pompeia, que vai passar pelo Sesc Pompeia até o Tietê. E aí, o que o grupo fez? Decidiu fazer uma administração compartilhada com o poder público desta praça. Então, começou a partir de festivais. Domingo agora vai ter um festival, convido todos, dia 17. E o mais interessante foi isso, que a gente não quis fazer pelo poder público, mas quis fazer com o poder público. E, no início, as pessoas diziam para a gente assim, tá tudo errado, vai dar uma merda, nunca deu certo. E o segundo ponto foi, bom, agora que vocês estão fazendo, façam por mim essa coisa, né? Então, até que ponto é nosso, até que ponto de quem é, né? Porque, na verdade, a gente nunca foi treinado para ter uma administração compartilhada, né? A gente aprendeu, sei lá, talvez reunião de condomínio é o mais próximo disso, que é uma merda, né? É um saco, ninguém gosta de reunião de condomínio, é uma pontação de dedo, né? E agora, o que a Nath pediu para eu vir aqui contar, só depois da contextualização, é que hoje faz 4 anos já, 4 anos e meio que a gente está nessa ação na praça, e a gente está tendo um problema com uma construtora que comprou 7 terrenos no entorno da praça, né? Provavelmente vai fazer um super flyer falando que tem vista para a praça, para construir 2 torres de 22 andares, 3 subsolos, que o ponto é, eles vão sugar toda a água da praça, vão acabar com esse ecossistema
que é a Praça Nascente, são as nascentes do Riacho da Água Preta, né? A gente tem, inclusive, uma nascente aberta, tem um lago na praça feita pelos moradores, né? Que as pessoas sempre nos perguntam, é contra a lei? Mas não é público? Se é público, não é meu? Se eu fizer direitinho, a gente fez usando as lógicas da permacultura, com todo o ecossistema, tem siri, tem camarão, tem sapo, tem tudo nesse lago. Justamente, tem até um certificado da Anvisa dizendo ótimo para matar os mosquitos da dengue, que é justamente como que a gente... bom, se a gente está propondo um espaço novo, como que essa consultora vem e também não dialoga com a gente, sabe? Por que construir no mesmo padrão de construção que sempre foi feito, uma forma de exploração do espaço, porque essa água vai ser jogada para fora, né? Então, a gente está numa ação, a gente está aprendendo também a entender quais são os meios que o poder público tem para a gente administrar junto com ele. Então, a gente está numa ação do Ministério Público, aí já faz 3 anos, para evitar que saia o alvará de construção, porque, por enquanto, a gente está ainda a gente está só ganhando, porque eles já destruíram as casas, então a gente tem um terreno que a gente quer acoplar a essa praça, né? Então, a gente está esperando a não alvará, né? A gente quer criar um precedente em São Paulo, porque as leis são muito confusas em relação a isso, né? Em relação, por exemplo, o que é uma água? Se está canalizado, é um rio? É uma nascente? A nascente é para áreas rurais, não área urbana, mas o Código Florestal é só para área rural? Como assim, né? Então, é um monte de dificuldade que você, se a gente não aprende orçamento urbano, se a gente não aprende o que é uma cidade, imagina lá como conversar e dialogar com o poder público, né? Então, isso é um trabalho voluntário, né, da gente, do coletivo, que está dia a dia discutindo e vendo como dialogar, como construir, e, de repente, por que não essas consultoras dialogarem com a gente também? Elas também não nos procuram com esse intuito de construir junto, né? Esse é o grande desafio. Mas é possível. Muito bom. Posso fazer um comentário sobre isso? Na verdade, eu tenho 2 comentários, mas eu vou fazer um só para não comer muito do tempo. Há uns 2 anos atrás, esse arquiteto Alejandro Aravena, né, foi o curador da Bienal de Veneza, da 15ª Bienal de Veneza, que o tema era Reporting from the Front, que é como se fosse assim, um campo de batalha, né? Relatórios do campo de batalha, né? E o trabalho todo dele, a curadoria toda dele, que eu achei, a gente até teve um projeto que foi, enfim, mostrado lá, mas eu achei muito interessante isso, porque o que ele fazia ali? Ele desmistificava essa superioridade do técnico, a superioridade do conhecimento, em prol da superioridade do conhecimento de quem vive, da necessidade, né? Então, você fala, a gente é 85% urbano, entre 2000 e 2030, na verdade, a população urbana dobra, é que na América Latina a gente já é urbana há mais tempo, mas, né, a população urbana dobra, isso, por causa de Ásia e África. A cidade, talvez, um dia eu ouvi isso de alguém, eu sempre gosto de repetir, uma das melhores invenções do ser humano, né, provavelmente, porque a gente tem um ganho de escala, é interessante viver na cidade, trocas, interações, e etc. A gente quer viver na cidade, mas essa vida na cidade é cada vez mais de maior opressão, poluição, contaminação, enfim, níveis altíssimos. Então, é a gente que vive na cidade que sente essas necessidades. E aí, ao invés, e o que eu achei interessante que o Aravena colocava, era ao invés de achar os arquitetos e urbanistas, grandes heróis com projetos salvadores para serem mostrados na Bienal, ele falou, não, eu quero saber quem é que está vindo da resistência, né? Eu quero uma abordagem mais generosa sobre quem está produzindo a cidade. Então, os projetos que foram do Brasil eram todos projetos de ativistas, de pequenas organizações, de coletivos, né? Então, quem é que está fazendo esses pequenos avanços? E até me lembro um pouco, eu lembrei disso na hora que eu fiz essa anotação e esqueci de pegar, não era o Betinho que falava do passarinho que vai com a água no bico para apagar o fogo da floresta? Né? Não tinha uma coisa assim... então, quer dizer, o engenheiro arquiteto ele não detém esse monopólio sobre pensar a cidade, né? Todos nós
detemos esse monopólio de forma compartilhada é porque a gente é quem vive essa opressão. É a gente que tem a criança em casa que quer um parque para passear, ou um cachorro, enfim, né, todo mundo que precisa levar a criança para passear, pode ser o cachorro também, ou que quer a gente mesmo ir ler um livro. A gente precisa desses espaços para contemplação, para esses espaços para parar e respirar um pouco e ter, né, o tempo da meditação que a gente estava falando, ainda mais agora, cada vez tem menos tempo para isso. A cidade não oferece nada disso, tá um horror, né? A vida está ruim, concorda? Bem oprimida. Então, a gente precisa achar onde é na cidade que a gente consegue produzir isso. E isso vem somente dessa resistência, eu acho, de cada um de nós mesmo, né? Um esforço que tem que ser coletivo, inclusivo e absolutamente transversal, multidisciplinar. Eu acho que isso que é interessante pensar em quem é que produz o espaço urbano. Agora, infelizmente, em contraponto a essa pequena resistência, eu vou falar o meu segundo ponto, rapidinho. Tudo bem, tudo bem. A gente tem a produção do espaço público pela iniciativa privada voraz. E aí eu queria dar o exemplo que eu falei mais cedo dos pseudo-espaços públicos. Eu li recentemente um artigo no Guardian. Eu sugiro muito que vocês procurem esse artigo, que é fenomenal. Que é uma pesquisa, um jornalismo investigativo que está sendo feito sobre os espaços que eles chamam de pseudo-espaços públicos. Então, são parques e praças que o poder público não tem dinheiro para requalificar e manter. E aí, então, faz as parcerias de parte de grandes operações urbanas, né? Estão ligados nas operações urbanas? Elas acontecem no mundo inteiro, né? King's Cross é a maior operação urbana, provavelmente, da Europa. Quem já foi lá sabe, é super legal, interessante, parques e tal, ótimo. Se eu for lá com os meus filhos, sentar na grama, fazer um piquenique, a gente pode até dar uma cochiladinha, acho que rola. O mendigo já não vai conseguir fazer isso. Manifestação política? Não pode. Jornalista vai entrevistar alguém? Não pode. Porque é um espaço mantido pelo mercado imobiliário, pelo empreendedor. Tem 50 parques e praças em Londres que estão sendo mapeados pelo Guardian, que são espaços, na verdade, mantidos pela iniciativa privada. E não há regulação, uma regulamentação do poder público que defina quais são as regras, não é transparente. Então, inclusive, o Guardian tentou, com cada um dos empreendedores, falar quais são as regras aqui. Tem seguranças, tem câmeras, só que são espaços públicos, mas não são espaços públicos. E isso é o que vai acontecer com a maior parte das cidades, porque não tem recurso, né? O recurso vai ter que ser privado. E aí? Então, eu acho que, assim, quem produz a cidade, a resistência produz a cidade, mas tem uma outra cidade sendo produzida, com a velocidade da luz, porque tem muito recurso. E essa outra cidade, cada vez, segrega mais. Então, eu acho que assim, essa dicotomia entre... Né, como é que o poder público está nisso? Né? A quem que o poder público responde? Ao interesse de quem? Eu acho que é uma discussão que a gente precisa continuar se aprofundando. E esse processo de produção dessas bolhas urbanas, consequentemente, tem um impacto, de novo, a quem, de novo, tem direito, né? Porque se criam regras internas para isso, esse acesso à cidade novamente é limitado. Pode trazer sua pergunta. Você queria falar, Mariana? Se ele quiser fazer a pergunta, não sei. Quer fazer? Quero fazer uma pergunta. Que é sobre o papel do medo na construção do espaço público, né? Como o medo constrói a cidade, cria novas barreiras, cria novas dinâmicas, confunde o que é público e o que não é, né? Porque eu fico pensando que esse disfarce do privado como público tem muito a ver com a lógica da segurança, né? Que é a lógica do controle também, né? Que legitima a dinâmica do controle. Então, qual é o papel do medo na construção da cidade mesmo, essa relação, será que a cidade é a resistência ao medo, né? A cidade é a possibilidade, quando o medo perde, porque quando o medo ganha é condomínio, né? Não sei, acho que a minha pergunta é essa. Eu acho que tem um pouco até da outra questão que foi dita antes, essa questão do medo. Bom, tchau. Cheguei a ficar. Mas
O Jaime Lerner, que é lá de Curitiba, ele fala muita coisa boa e muita baboseira também, né? Ele já está também bem velhinho, então tem que sempre levar em consideração. Mas ele falou um negócio que me marcou muito, que cidades, aquilo que a gente está falando, essas aglomeração de pessoas no mesmo lugar, isso tem digamos, no linguajar científico, aí vem passando por um teste de milênios, né? Desde do surgimento da humanidade, a gente foi se juntando e fazendo isso. Então, o jeito que chegou cidades, o jeito que se tem cidades hoje, as que funcionam, as que são vistas como saudáveis, a gente tem que olhar com esse olhar de que, puxa, aquilo já foi testado, né? E que elementos que são positivos, né? E só uma provocação que eu escutei recentemente, às vezes a gente visita a Europa, não sei, eu não conheço muito lá também, mas a gente visita a Europa e fala, o brasileiro volta maravilhado, né? Aquelas ruas apertadinhas, aqueles prédios antigos, as pessoas se encontrando no dia a dia, a gente frequentando, né, o espaço público. Foi criado por aquele conjunto de moradores ali. Acho que a iniciativa da praça é muito bacana mesmo. A gente teve um caso lá em Curitiba que está dando agora o seu pêndulo, né, dos pontos negativos também, mas que foi um baita de um exemplo. Mas o que eu queria dizer é que, às vezes, a gente olha... E o que quer dizer aquilo que a gente olha e acha bonito lá nas cidades antigas da Europa e que a gente não necessariamente consegue aplicar aqui, né? Às vezes eu acho que é esse senso de pertencimento àquele lugar, de falar, poxa, eu vou cuidar dele, eu que vou fazer ele funcionar, né? Só que, claro, cuidando sempre, acho que com o que você trouxe, né? Da apropriação disso por indivíduos, né? Acho que não pode, né? O medo, ele tem um papel total. Acho que hoje a gente aqui no Brasil vê muito isso na questão da violência, mas a gente não pode se deixar levar só pelo medo, até porque eu vejo que a principal solução para a questão, digamos, da segurança, isso depois também a gente pode falar mais depois, é a segurança feita pelas comunidades, né? A segurança de quem mora ali, de quem cuida daquilo ali. Não é só cuidar de limpar, de zeladoria, né? É também cuidar um dos outros. Por isso que eu digo, conhecer o seu vizinho, né? Conhecer quem que passa ali todo dia na sua rua e por aí vai, né? Eu queria só antes voltar num ponto, a gente estava discutindo, né, quem produz o espaço. E ontem a gente teve no Esquina uma experiência bem interessante. O Felipe, que está ali em cima, pode dar um testemunho depois. A gente convidou a Raquel Ronick, que foi relatora para a habitação da ONU, e o Leandro Narlock, que é autor do Guia Politicamente Incorreto da Economia, da História do Brasil, enfim, tem uma coleção, jornalista, para debaterem o déficit habitacional. E, como vocês podem imaginar, eles discordam em muitas coisas. Mas uma das coisas que eles concordam é que a cidade não pode ser organizada de cima para baixo. De repente, surge um zoneamento e alguém risca no mapa que naquele lugar ali não pode ter prédio, que naquele outro lugar só pode ter residência, não pode ter comércio, que naquele outro lugar... Mas quem falou que essa é a melhor escolha? Da onde? Por que isso não pode ser revisto também depois? Tudo bem, a gente revê o zoneamento, mais ou menos, né? A gente sabe que as discussões de zoneamento são bem complicadas, afetam interesses de muita gente, interesses econômicos, interesses de grupos de moradores que têm um poder de influência muito forte. Então, quando a gente fala de quem produz espaço, acho que isso é uma incógnita no Brasil. Quem que determina? A gente não sabe. E, às vezes, as coisas continuam acontecendo porque, sim. Por que não pode construir aqui? Não, porque não pode. Mas por que não pode? Mesmo no caso da praça, né? Alguém autorizou aquela construtora a fazer ali um projeto de determinado jeito. Quem que autorizou? Por que autorizou? É o melhor projeto? Não é a quem cabe definir essas coisas. Se essa construtora está com esse projeto, é porque é permitido. Acho que esse é um nó da coisa, né? Tinha que ter uma maneira de discutir anterior a tudo isso. Por que a cidade é configurada dessa forma, né? Aqui em São Paulo, a gente tem uma experiência bem específica, que são os bairros que foram desenhados pela Companhia City. Quem não é de São Paulo, enfim, são bairros que foram criados no início do século passado, que são estritamente residenciais, ou pelo menos a ideia era essa, e as ruas são sinuosas e são muito arborizados, casas de altíssimo padrão hoje em dia, e você tem, assim... Quando a gente olha a cidade de cima, se você tiver uma visão de São Paulo, do helicóptero ou do avião, você vê manchas verdes, você imagina que são parques maravilhosos. Só que você desce, muitas dessas casas estão vazias, porque os donos não têm mais condição de cuidar, porque tem toda essa dinâmica urbana, às vezes eram de avós, os netos não têm interesse em morar ali. Você depende de carro para viver nesses lugares, porque você não tem uma rede de transporte muito fácil.
E, ao mesmo tempo, é um contraste muito grande com a cidade edificada. Você vê aquela massa cinza ali de prédios muito próximo. E alguém disse que aquela massa de prédios só pode ir até ali, não pode continuar. E pouca gente aproveita essa área verde, porque, no fundo, não é uma área compartilhada. Acaba sendo um grande estacionamento, um grande atalho de Waze, né? E os carros param lá porque podem parar. Então, acho que essa coisa toda a gente tem que voltar. Câmaras municipais, prefeitos, essas pessoas que colocam as ideias no papel para que elas sejam implantadas, o que motiva essas decisões de fato, né? A gente sabe que tem muitos interesses econômicos, mas eu também acredito que tem a gente bem intencionada, mas que não sabe como fazer, né? E qual vai ser essa maneira? Acho que isso é um grande desafio. Oi, Olá. Meu nome é Claudemir e a minha base, a minha formação é a arte, entendeu? Eu montei uma empresa e essa empresa hoje ela tem a ansiedade de trazer bem-estar através da arte, principalmente com relação ao espaço, né? Isso tudo ainda é um movimento do pensar e tudo mais. Primeiro, eu agradeço pela oportunidade. Eu nem ia entrar hoje aqui, mas acabei entrando. E como eu tenho meio século, 50 anos, eu tive algumas matérias que a maioria não teve, como o OSPB, Organização Social Política do Brasil, e é uma matéria com duas faces. Uma que era meio ditatorial, de manipular as pessoas, e a outra de te dar esse respaldo de o que é um sistema, o que é regime, o que é vereador, o que é sociedade, o que é comunidade. Eu digo que o maior sistema político no mundo hoje é compliance, tá? Porque a gente vive esse momento de confusão geral, vive um momento de um movimento de revolução tecnológica, em que o ser humano, pelas empresas, está sendo colocado em segundo plano, certo? Todo mundo diz, se você não estudar tecnologia, você não vai ser ninguém. Isso é uma mentira. O ser humano sempre será ser humano. Sempre será essencial. Tá? Agora, o que me fez pensar esse debate agora? Principalmente na literatura brasileira. A literatura brasileira ela sempre teve um suporte no caminhar, no andar. Muitos romances brasileiros falam do bonde, falam do caminhar pelo bairro, das vizinhas, dos olhares, entendeu? Dos romances do dia a dia, né? No Facebook, há um tempo atrás, saiu uma foto falando das câmeras de vigilância dos jardins. Então, várias câmeras, tá? E câmeras de vigilância da Moca, as janelas abertas com as senhoras olhando para a rua. Entendeu? E eu queria falar sobre isso, né? Eu morei na periferia, quer dizer, eu vim de Guarulhos, nasci em Guarulhos, e hoje eu moro aqui nos Jardins. São duas realidades diferentes? Sim e não. Por quê? Porque o habitante de Guarulhos, ele tem a mesma dificuldade do habitante dos Jardins, que é ocupar o seu espaço. Tem uma síndrome que eu não sei qual é, que vocês podem me ajudar a entender, que a rua não me pertence, o bairro não me pertence. Eu não abro a minha porta para sentar na calçada. Eu fiz isso quando era criança. Eu jogava vôlei na rua. Hoje eu não vejo mais as pessoas, entendeu? Então tem um não pertencimento na cidade. E eu não sei em que ponto perdemos isto. Em que ponto eu vejo alguém roubando alguém na rua e tenho medo de denunciar a polícia porque eu vou ser o chato da vizinhança que está denunciando o assaltante pode ficar contra mim e a polícia pode ficar contra mim porque eu estou dando trabalho para a polícia. Isso é uma realidade que você vive hoje.
qualquer pessoa vive hoje. Tá? Em que ponto eu não posso caminhar na minha rua de sandália porque o meu vizinho vai olhar de uma forma não agradável a ele? Isso é uma realidade. Tem um joguinho chamado Baleia Azul, tá? Que foi uma celeuma. E, há uns 2 meses atrás, eu me peguei vivendo esse jogo no meu dia a dia. Falei, eu estou me matando por um jogo social. E aí? Quem é essa baleia azul? Posso fazer um comentário sobre isso, que aí eu acho que vai juntar também na questão do medo, que eu acho que você trouxe aqui questões que são fundamentais. Caminhar é um ato revolucionário hoje, né? E essa não é uma fala minha, né? Tem, inclusive, autores aí que estão falando sobre isso. E aí eu queria só dar um passo para trás. A gente falou um pouco antes de pedagogia urbana, né? Da aula de educação moral e cívica, ou enfim. Eu tenho 2 filhos, de 6 e 9 anos, e consegui resistir até agora ao carro. Ainda sou uma... Não quer dizer que eu vou resistir para sempre, mas estou resistindo. E eles até usam, de vez em quando usam meu celular para jogar um joguinho, mas não tem tablet, tem uma... Me chamam de uma mãe horrorosa, né, por segurar a tecnologia deles. Eu falo assim, com certeza eles vão se resolver rapidamente, já se resolvem, não tem, gente, não tem problema. O que eu acho mais importante? Eu e o pai dele, né, a gente fala muito sobre isso. A gente acha mais importante eles estarem na rua. Andarem de bicicleta, caminhar, andar de skate, andar de patinete, vai para todas as aulas. Infelizmente, agora estão indo para a escola com ônibus escolar. Mas, enfim, porque mudaram de escola. Mas a gente tenta o máximo possível estar na rua. E, recentemente, eu me peguei numa discussão, talvez tenha que mudar de casa e ir para um prédio com playground. E eu pensei, caramba, playground, mas meus filhos daqui a pouco vão adolescer, né? Ficar adolescente, e aí, de repente, playground é a solução para a segurança. Mas eu não posso fazer isso. Porque a nossa cidade do muro, dos condomínios, dos shopping centers, dos playgrounds, dos carros, que são cápsulas porta a porta, então, aí está a origem e a consequência do medo. É um círculo vicioso. Quanto mais a gente se fecha e sai da rua, mais perigosa a rua se torna. Eu vou agora nas capitais do Nordeste e eu tenho estado muito assustada com o que eu vejo. Assim, são torres com muros imensos e guaritas, né? Umas guaritas nas esquinas, umas torres. São torres com guaritas. E você fala, mas não dá nem para andar aqui. É perigoso andar. Prédios, acho que, né, E é uma coisa muito assustadora, porque isso não está fazendo a cidade ser mais segura de forma alguma, em hipótese alguma, ao contrário. Né? Então, eu acho que isso tudo faz parte disso. A gente não caminha, cada vez a gente caminha menos, cada vez a gente é ensinado a respeitar essas propriedades privadas e essas velocidades, cada vez a gente tira mais os nossos filhos dessa reflexão sobre a cidade onde eles vivem, né? Então, eu fiz um dia um mapeamento com eles, vamos mapear até a escola antiga, os caminhos que vocês gostam de fazer. Fizemos 3 caminhos, o que eu preferia, o que eu geralmente fazia com eles e o que eles preferiam. E a gente depois plotou isso e foi analisando, ponto a ponto. O lugar do perigo, o lugar do afeto, o lugar disso, o lugar daquilo. É porque eu fiz uma apresentação sobre isso e eles foram me informando. E a gente foi andando na rua e eles falavam, tira foto disso, isso eu gosto, isso eu não gosto. Ó, pedra portuguesa, isso, o outro... E aí eles foram me mostrando. E depois disso, obviamente, a gente só passou a utilizar o caminho deles, que era o mais longo, né? Mas, porque não dava para negar. Cheio de espaço de afeto.
né? E é isso, então, enfim, não que eu acho que a gente tem essa função também de trazer as crianças para essa reflexão, de tirar as crianças dos carros, dos playgrounds, dos shopping centers, dos condomínios, casa de festa, pelo amor de Deus, e trazer para a rua, porque senão a gente não vai conseguir, as nossas cidades vão continuar se tornando lugares inseguros. Já dizia Jane Jacobs, os olhos na rua é o que faz de fato, é a senhora, é o que faz de fato a cidade ser segura. Então, acho que essa é uma reflexão fundamental, e são essas crianças que vão produzir cidade, como planejadores urbanos, como alguém no legislativo, alguém no executivo, como alguém numa empresa, como alguém trabalhando com tecnologia, provavelmente não os meus filhos, né? Mas, enfim, são eles também que, depois, nas suas posições, vão tomar essas decisões arbitrárias, né, em cima de mapas ou de áreas para se investir ou não. Então, acho que a gente tem um problema aí que a gente precisa resolver, e está neles, talvez, essa solução. Eu queria falar um pouquinho também dessa questão está ligado à sua pergunta também, mas que veio com mais força na pergunta anterior, que é com relação aos medos. A gente trabalha no Instituto com bastante essa questão dos medos do inovador social, mas também os medos que estão por trás do usuário, para quem esses inovadores sociais estão desenvolvendo soluções. E uma conclusão que a gente teve analisando vários projetos, várias iniciativas, é que, na maioria dos casos, esse medo, muitas vezes, tem o tamanho errado e está no lugar errado. E aqui, falando das cidades, é muito esse caso. Eu falo um pouco da minha experiência. Quando eu cheguei em São Paulo e adotei a cidade como minha, em 2007 eu tinha muito medo dessa cidade. E era um momento de São Paulo que ela era cheia de portas e com muitos muros. E nos últimos 10 anos, a cidade foi ficando cada vez mais aberta. E, consequentemente, esse medo também diminuiu. Cada vez mais lugares ao ar livre, públicos, alguns nem tão privados, alguns nem tão públicos, né? Mas que tem esse caráter público. Então, acho que essa questão de que dimensão que a gente dá para o medo, de fato, qual que é o tamanho real dele, é muito impactado por medos fictícios que são criados pela configuração da cidade, né? Que quanto mais muros a gente tiver, com mais medo a gente ficar. E não necessariamente a cidade é tão perigosa quanto às vezes a gente imagina. O Raul Justilores, que é um jornalista que cobre essa questão de urbanismo há muito tempo, ele é repórter especial da Folha de São Paulo, acabou de lançar um livro maravilhoso que chama São Paulo nas Alturas. Ele falou para mim uma vez numa conversa o seguinte: ele foi ser correspondente em Buenos Aires, acho que na época ele estava na Veja. E ele percebeu que tinha alguma coisa errada com as cidades brasileiras quando ele foi dar uma volta à noite em Buenos Aires, 10 da noite, e ele começou a ver mães empurrando carrinhos de bebê, encontrando as amigas, as mães, outras mães e tal, conversando na rua. Essas pessoas não estavam em casa vendo novela, elas não estavam fechadas em muros, elas estavam na rua com os bebês. Assim, tipo, uma mãe sair com o seu bebê é porque realmente ela se sente segura. E aí, a partir disso, ele falou: meu Deus, sabe, por que as mães saem aqui? E a resposta para isso é essa resposta para o medo. Elas se sentem seguras porque tem gente na rua. Então, como a gente atrai as pessoas para a rua é que é a grande chave da segurança. Não é espantar as pessoas da rua. É você chamar. Quanto mais gente, mais seguro você vai estar. Você vai estar mais seguro na Avenida Paulista do que em muitas partes da cidade, pelo fluxo de pessoas que você tem ali. E acho que isso tem a ver com uma outra coisa que a Clarice colocou nesse esforço aí de educar os filhos, que eu acho que é muito importante. A gente tem uma tendência a se alienar, né? A se alienar da cidade, se alienar de tudo que é difícil, que incomoda e tal. É fácil você se alienar da cidade, o carro facilita muito isso. Você sai de uma garagem, entra na outra, sai de uma garagem, entra na outra. Quando você sai dessa, para usar uma palavra aí que todo mundo gosta de usar, zona de conforto, né? E você realmente tem que fazer um trajeto a pé, ou de metrô, ou de ônibus, às vezes para lugares que você nem conhece muito bem, aí que você começa a perceber a cidade como ela é. E isso significa que você vai ver coisas boas, esses mapas afetivos, você vai ver coisas que não são tão legais, mas que elas estão lá, é importante você saber, sabe? E para as crianças é uma vivência muito bacana, assim. A minha filha mais velha tem 5 anos, e eu lembro que um sábado, uma vez, ela acordou, a gente não tinha nada programado. Eu falei: filha, o que você quer fazer hoje? O que eu quiser. Aí eu falei: o que você quer? Assim, vamos ver. Ai, mãe, eu quero muito andar de ônibus.
Tá bom, vamos andar de ônibus, sabe? E ela super feliz andando de ônibus, porque ela já tinha andado e tinha adorado a experiência de chacoalhar, ela acha divertidíssimo. Ao contrário da maioria de nós que morremos de medo de quebrar um braço ou uma perna, ela morria de rir, sabe? E acho que quando a gente coloca isso dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa rotina, quando a gente deixa de se alienar, a gente está contribuindo para a segurança, a gente está contribuindo para essas cidades serem lugares mais prazerosos também, né, de se viver. Bom, já foi sinalizado que a gente tem só mais uns minutinhos. Queria dar a palavra para os nossos convidados aqui da mesa para também compartilharem as respostas ou as perguntas aqui, né? Bem, na verdade, a minha até uma colocação, né? Eu sou a Bibi Cunha, eu sou docente do Instituto Federal de São Paulo, né? Eu dou aula para o ensino superior, eu dou aula de geopolítica e também para o ensino médio, né? E eu quero contar um pouquinho dessa experiência que eu estou tendo com o terceiro ano do médio, que vem justamente responder essa questão: quem produz o espaço urbano, né? Porque eu como educadora, como professora, não vejo outra saída a não ser a educação, né? E essa educação que não só vem da escola, do espaço, né, da organização civil, da nossa construção como sociedade, mas também, né, das empresas, das ONGs, né, de toda essa articulação na qual nós estamos inseridos. E o que eu desenvolvi desde o primeiro bimestre com o terceiro ano? O estudo das categorias do espaço geográfico: território, paisagem, região, lugar, né? E quando chega num lugar, a gente chega no espaço do pertencimento, né? E o que é pertencer a algum lugar, alguma localidade? É você ter noção de afetividade, né? Como você bem disse, né? Achei bárbaro esse mapeamento, vocês com seus filhos, né? E mapear esse espaço que te é tão significativo, ele te aproxima dessa possibilidade de construir e transformar esse espaço, né? Com isso, nós vimos, passei vários, eu sou professora dos fichamentos. Eles viram vários autores, né? Aziz Nassib Absaber, Milton Santos, Paul Singer, Hermínia Maricato, assim, alto nível. São adolescentes de 16, 17 anos, muito, muito inteligentes. Eu tenho um orgulho enorme de dar aula para eles. Eu falo que eu não dou aula, a gente troca, a gente compartilha conhecimento. Na verdade, assim, a gente compartilha informações e eu sou o objeto, como professora, para ajudá-los para a construção do conhecimento, né? E com isso a gente cria uma relação muito, muito gostosa, muito afetiva e de confiança. Porque a gente só consegue construir de verdade quando a gente confia. E senão não há construção, né? Como você bem disse, né, os dados, né, sobre a confiabilidade no Brasil é muitíssimo baixa, né? Então, estudando, né, as categorias, as premissas da divisão da categoria do espaço geográfico, eu parti para o estudo da globalização, porque a gente tem que partir, né, desse entendimento do micro para o macro. O que é essa globalização? O que um terremoto lá no Chile afeta a minha vida aqui em São Paulo? Ah, nada? Claro que sim, né? Um fator social, econômico, morfológico, né, próprio do solo, do terreno da terra. Para isso, justamente, chegar novamente na questão do lugar, né, no estudo do bairro. E cada grupo foi responsável por, né, trazer para a gente o conhecimento do bairro. E o que foi mais legal foi que muitos deles não conheciam o próprio bairro, né? E os que conheciam fizeram almoço coletivo. Ou seja, esse trabalho de campo, né, que eu, como docente, verifiquei a necessidade de fazê-lo, trouxe não só a questão do conhecimento da localidade, mas também a ligação dos laços
entre os meninos, entre os alunos na turma. Isso é bárbaro. E quando a gente cria esse laço de afetividade, consequentemente, a gente cria o laço de confiança. Né? Tá, uma coisa está intrínseca à outra. E para... Tá. E só para terminar, para fechar esse trabalho, nesse segundo semestre, foi proposto, né, o desenvolvimento de uma tecnologia social, né, em cada continente do planeta Terra, na qual eles verificassem uma problemática social e ambiental, na qual pontuasse uma possibilidade de resolução do problema ou diminuição do mesmo. Né? E agora, antevendo, né, essa problemática, essa resolução desse problema, agora a gente tem que escrever essa problemática, né, criar um artigo. Né? Então, o que eu quero dizer com isso é que essa construção do espaço urbano, ela está muito pausada, ao meu entender, também no papel da educação, do educador, do professor. Né? Enquanto a gente, enquanto cidadão, sociedade civil, não exigir melhores escolas públicas, a gente não vai ter essa construção ideal, né, da cidade que a gente almeja, do que a gente pretende. Bom, mais cedo foi dito que não tinha narrativas, né? Olha uma narrativa aí interessante. Sobre a produção do espaço, ontem o debate suscitou vários outros debates depois do evento. E hoje foi falado das operações urbanas, King's Cross, por exemplo. E hoje, pelo menos aqui em São Paulo, o que tem acontecido é que a produção do espaço tem ocorrido a partir desse instrumento, que é a operação urbana, a maior parte, né? E existem pessoas que dizem que, eu concordo plenamente de que a produção do espaço deve ser feita de baixo para cima, mas tem gente que acredita que essa produção do espaço, ela deve ser totalmente livre no sentido de dar liberdade para as empresas produzirem o espaço, com o pretexto de que as empresas estão abaixo do Estado, o que não é verdade. É uma grande falácia dizer que as empresas hoje estão abaixo do Estado. Isso já é uma falácia há muito tempo, desde a crise de arrecadação do Estado, por exemplo, nos Estados Unidos, né, nos anos 70. Então, quando alguém chega e diz que a produção do espaço hoje ela é top-down, porque o Estado regulamenta muito, é uma grande falácia. As corporações ainda são, e provavelmente continuarão sendo, os principais atores na construção do espaço, principalmente nas operações urbanas, né? Principalmente nessa arena de conflito, o tensionamento de ideias, tensionamento de interesses, sempre vai ser favorável à iniciativa privada, principalmente porque ela tem ao lado dela o poder público, que historicamente tem uma relação clientelista com a iniciativa privada. Então, é um pouco uma resposta ao que eu vi ontem, né? E uma colocação aqui de fazer a gente pensar que a iniciativa privada, as empresas, os conglomerados não estão abaixo do Estado. Eles têm muito mais recursos, têm muito mais poder para fazer lobby e criar leis, porque a gente tem essa noção de que as leis favorecerão a população, quando, na verdade, a gente tem um monte de grupo de lobista gerando leis, né? E as operações urbanas são um exemplo disso, né? Então é isso. A colocação que eu queria fazer aqui é essa. As empresas não estão abaixo do Estado, e dizer que dar liberdade às empresas é fazer uma gestão de baixo para cima é uma grande falácia que a gente não pode continuar engolindo isso. E obrigado de novo, criando cidades ideal só para alguns, né? Bom, eu vou dar talvez a voz para uma última pessoa que a gente
está no limite do nosso tempo mesmo. Olá, boa tarde. Eu sou Gabriela Uchoa, da Prefeitura de Teresina também. Eu achei interessante a gente vir aqui falar, quando começou a falar de zoneamento, que é uma caixa muito fechada, eu achei interessante compartilhar um pouco a experiência que a gente está tendo agora na revisão do nosso plano diretor e a linkar isso com a questão da participação e do direito à cidade, desafios que você enfrenta, principalmente quando você é do poder público, para você lançar ideias inovadoras dentro do contexto de cidade que a gente tem. Bom, a gente está fazendo, como o Washington falou mais cedo, a gente está começando a tentar disseminar dentro da prefeitura processos abertos, né? Não só dados abertos, mas também processos abertos dentro dos diversos setores. E aí 2 deles que foram os maiores nesse ano, que foi o processo do nosso plano plurianual, que o Eduardo está aqui, que coordenou esse processo, e o processo da revisão do plano diretor. E dentro dos 2, a gente resolveu fazer canais abertos de participação, não só através de aplicativo, no celular, isso a gente também colocou, mas visando também um público que não tem acesso a smartphone, a gente ir para dentro das comunidades, buscar a participação deles para lançar ideias para o plano diretor, para lançar ideias para o plano plurianual, para fazer mapeamentos colaborativos, junto com a WRI, para a gente fazer um workshop, para fazer as comunidades fazerem um mapeamento, para a gente ter um novo zoneamento urbano da cidade. E dentro disso a gente fez uma proposta de macrozoneamento e uma proposta de zoneamento por incômodo, que a gente está tentando chamar, que seria um zoneamento aberto, que as pessoas teriam a possibilidade de dizer que tipo de empreendimentos elas querem na região dela ou não, ou se elas vão querer aquele empreendimento que seja um empreendimento de mais impacto, elas decidirem na hora, por participação, se elas vão aprovar aquele empreendimento ou não. É uma ideia bastante inovadora, porém a gente tem alguns problemas em relação a isso. O primeiro é que o mercado, como vocês falaram, ele tem uma atuação muito voraz, e ele tem uma atuação também de educação da população. A gente tem uma população que foi criada durante muitos anos achando que carro é bom, que morar naquela determinada zona é o ideal, e que se eu vou limitar a quantidade, por exemplo, de apartamentos naquela zona, e vou favorecer o adensamento em outras zonas, eu estou, na verdade, atrapalhando os sonhos daquela população, mesmo que ela nunca vá morar lá. E o mercado ele joga com isso também, dentro dessa reforma do plano diretor. As propostas que a gente está tentando fazer para tentar casar um pouco o interesse da cidade, o interesse coletivo, o interesse da população, a gente está buscando disseminar o coeficiente básico 1 e que conseguir coeficientes maiores seriam através de concessões não financeiras, mas sim de retorno urbanístico. Por exemplo, você vai ter que fazer uma fachada ativa no seu prédio, que é um problema que você citou do Nordeste. Lá em Teresina, nossos prédios são todos fechados por muralhas e por guaritas também. Então, seria, tudo bem, a gente permite que se construa mais, desde que o seu prédio tenha um uso misto, uma fachada ativa, ou tenha alguma facilitação de mecanismo de drenagem para a cidade. E isso, através disso, a gente conseguir uma cidade mais agradável para as pessoas poderem caminhar mais, para elas se sentirem mais seguras ou terem mais interesse em caminhar na cidade. Mas, ainda assim, a gente volta para aquela questão cultural, das pessoas estarem... Se eu disser que nesse prédio a gente está colocando que não vai ter mais estacionamento, a gente tem uma demanda muito grande da população. Vou contar um caso da questão de como o mercado acaba educando de uma forma muito negativa. A gente está fazendo na prefeitura uma reforma de uma das principais avenidas comerciais da cidade, que a calçada dela é terrível. E a gente resolveu, a prefeitura fez acessibilidade de toda a calçada dessa avenida, para que seja um espaço caminhável, para que tenha arborização, para que tenha mobiliário urbano. E um grupo grande de pessoas, né, usuários e comércios ao redor, vieram uma reclamação muito violenta em cima do poder público, porque a gente está tirando estacionamento. Mas não era estacionamento, era calçada, sempre foi, mas usava com estacionamento. Mas a partir do momento que bota arborização, bancos e tal, a gente está acabando, a prefeitura está acabando. E aí foi uma coisa muito interessante, uma das reclamações que divulgou muito assim, nas mídias sociais, de uma das lojas de lá, é que a gente estava tentando impor uma cultura que não era nossa, da cidade. A gente estava tentando impor a caminhabilidade, e isso não era uma cultura, porque aqui a gente usava carro. Então...
Teresina tem 167 anos, eu acho. O carro talvez tenha sido usado É porque Teresina, assim, durante muito tempo da existência dela, ela foi uma cidade muito pequena. Até a década de 70, a gente tinha 100 e tantos mil habitantes, década de 70. De 40 anos para cá, a gente tem quase 1 milhão. Foi um boom populacional sem precedentes. E a nossa taxa de motorização das mais altas do Brasil, mais alta de São Paulo, a gente tem um carro para cada 2 habitantes em Teresina. Né? É a taxa de motorização absurda. A gente cresceu, nos últimos 10 anos, de 100 mil veículos individuais para 440 mil veículos individuais na cidade. Era isso, eu queria compartilhar um pouco da experiência. Também do lado do poder público, da gente também tentar fazer, e é muito difícil também. A gente chega já praticamente ao final do nosso debate. Queria agradecer muito a todos os participantes que vieram conversar com a gente, compartilhar, trazer perguntas, provocações, principalmente aos provocadores, especialistas. Eu também, para mim, eu não sou especialista na área, minha área é muito mais na área de inovação social, mas foi super interessante aprender. Para mim, uma luz muito grande diante desse debate todo é não só uma educação básica, mas uma educação especialista para o cidadão, que ele consiga falar de educação urbana, de questões urbanas, que ele consiga, de fato, trazer essa literacia que foi falado também no jam anterior, porque a gente hoje praticamente não consegue competir com essa autoridade técnica muitas vezes, né? E quando a gente traz não só experiências pessoais, mas também traz um conhecimento, a fala aqui da experiência do colégio foi muito marcante, porque a gente não conhece nosso território, a gente não sabe no bairro que a gente vive, a gente não sabe falar muitas vezes de cidades, de questões urbanas. Então, acho que, para mim, essa grande luz de uma educação mais específica pode ser um caminho bem interessante que o Brasil provavelmente vai se beneficiar muito. Bom, muito obrigado a todos. Natália? Muito bem, todo mundo está vivo aí? Muita informação, né? Acho que vocês, como eu, aprenderam muito também, espero que tenham aprendido muito. Eu já vou liberar vocês, mas uma das minhas missões agora é tentar amarrar um pouco, assim, da onde a gente saiu, aonde a gente chegou, o percurso de conversa e de aprendizagem que a gente fez. Eu vou fazer isso muito rápido, eu sei que a gente já está adiantado na hora e a gente já entrou no horário. Eu ia falar, a gente quer evitar entrar no horário de rush, mas a gente já entrou, então, sinto muito. Então, a gente começou nosso dia falando que o nosso sistema de governança já não nos representa, né? A nossa lógica de dividir poder, de distribuir recursos na esfera pública está muito distante de representar os interesses comuns, os interesses públicos diversos, e, principalmente, está muito distante de conseguir lidar com a complexidade dos desafios que a gente tem hoje nas cidades, né? E a gente falou também que os problemas que a gente tem, eles estão interligados, né? A gente começou falando sobre saneamento básico e o Besserman nos disse, a gente não resolve saneamento básico como uma coisa isolada. Ele está ligado com a miséria, com a diferença entre as classes sociais, com a incapacidade da gente gerar adaptação decente para todas as pessoas, está ligado a diversos outros problemas. Ele não é um problema isolado, nenhum problema é isolado de todos os outros. Então, a nossa habilidade de lidar com complexidade se traduz na nossa habilidade de lidar com tudo isso ao mesmo tempo, né? Muitas vezes a gente isola os problemas como um exercício teórico ou com um projeto que tente adressar esses problemas, mas eles estão interconectados, eles estão interligados. E entender isso, aceitar isso e topar lidar com isso é um passo muito importante. Quer dizer, a gente saiu da manhã assim com essa sensação de, cara, a treta é muito maior do que a gente chegou aqui pensando sobre ela. Durante as jam sessions da tarde, a gente começou falando um pouco sobre o fluxo de informação entre a esfera
pública e a esfera cidadã, né? A gente falou um pouco sobre o design desse fluxo, como ele é ruim. A gente falou do design das audiências públicas, que muitas vezes não permite a participação de fato, muitas vezes é pro forma, muitas vezes não convida os cidadãos que têm talentos e habilidades e capacidades a trabalharem junto na resolução dos problemas, né? A gente falou sobre a importância de mudar isso e a gente ouviu um pouco sobre a experiência da Lei de Acesso à Informação e das oficinas que tentavam fazer essa lei, fazer os movimentos, as causas cidadãs se empoderarem dessa lei, usarem essa lei para que essa transparência de dados acontecesse. Uma coisa interessante nessa mesa foi a gente pensar que transparência não é uma meta em si, né? A transparência é algo que precisa ser pensado com inteligência, com coesão. A gente precisa entender quais são as demandas. Não é uma meta em si isolada, não é um fim em si, né? E a gente falou um pouco sobre a falta de confiança. Foi um tema que apareceu na primeira Jam Session e apareceu muito na segunda. Como é difícil trabalhar junto, somar forças, e, no caso da primeira Jam Session, fazer a informação fluir de um lado para o outro quando a gente não confia. Você não confia de mandar os dados abertos, você não confia em compartilhar aquilo que você sabe, né? O sigilo era uma tática de poder, era uma lógica de atuação muito comum até muito pouco tempo atrás, né? Nessa Jam Session, a gente passou um pouco sobre o direito à cidade, né, que é um tema muito importante. Quem é que tem direito à cidade? Onde esse direito significa acesso, né? A gente falou muito sobre o dinheiro público, o dinheiro privado construindo territórios públicos ou espaços públicos e como isso vai moldando esse uso público. É meio público, mas é meio privado, né? Veio esse exemplo da King's Cross, que é um pedaço construído por uma operação urbana em Londres, que é público, mas que tem certas regulações, né? Você não pode fazer qualquer coisa lá. Acho que outro exemplo que me ocorreu foi o High Line, em Nova York. Eu me lembro que eu estava no High Line uma vez e tinha uma regra lá que você não podia levar sua bicicleta lá para cima. Eu não li essa regra, subi com a minha bicicleta no ombro, assim, e estava empurrando ela com a mão, assim. E aí um policial veio dizer para eu descer, desce agora, você tem que descer, você não é bem-vindo aqui com essa bicicleta. E eu falei, tá bom, vou só terminar de ler esse painel aqui, que eu estava lendo um painel. Ele falou, se você não descer agora, eu vou serrar sua bicicleta no meio e você vai para a cadeia. E eu falei, cara, né, tipo assim, calma, né, eu só estou empurrando uma bicicleta no High Line, assim, não estou oferecendo um perigo real, né? Então, esse tipo de conflito, esse tipo de policiamento, né, e o que está por trás disso? Uma das coisas que está por trás disso é uma falsa ideia de segurança. É a ideia de que eu preciso de controle, de que segurança tem a ver com controle, né? E não tem a ver com controle. Estatisticamente, segurança tem a ver com a quantidade de olhos que vigiam a rua. Jane Jacobs disse isso, e a gente tem comprovado isso estatisticamente. Outra estatística interessante é que, muitas vezes, a insegurança percebida é maior do que a insegurança real. Ou seja, a gente acha que a gente está mais inseguro do que a gente realmente está, né? E o que está por trás disso? O medo, né? O medo é um sentimento que está muito por trás da lógica de como a gente constrói cidade e molda o território público e comum. Como é que a gente chegou numa conclusão que é muito interessante, né? Os problemas são complexos, o poder público não está dando conta deles, mas, no fim do dia, o que a gente está concluindo é que a gente precisa se desproteger, se vulnerabilizar, voltar a se encontrar, voltar a caminhar na rua, voltar a conviver com quem é diferente. Alguém falou um pouco sobre os blocos monolíticos, né? A esfera cidadã achando que o poder público é um bloco monolítico, o poder público achando que a esfera cidadã é um bloco monolítico, a esquerda achando que a direita é um bloco monolítico e vice-versa, né? A gente acha que o que é diferente da gente é um bloco monolítico a ser combatido, do qual a gente precisa se proteger.
E a conclusão que a gente chegou hoje é que não dá mais tempo de gerar essa separação. É que a gente precisa encontrar caminhos de gerar a união, a gente precisa encontrar caminhos de trabalhar junto, né? Mesmo com quem a gente não concorda, mesmo com quem se sente intimidado, mesmo num ambiente de medo. No fim do dia, a nossa conclusão ela foi muito filosófica também, né? Foi sobre a gente voltar a se reconhecer como ser humano, a gente voltar a viver uma vida em que a gente não se sente um pouquinho mais morto todos os dias, que não é mais massacrante, né? Voltar a viver uma vida que faz sentido, em que a gente consegue sonhar com espaços melhores, em que a gente consegue se surpreender com os encontros inusitados que a gente tem, uma vida menos programada, uma vida mais interessante. É para isso que a gente construiu cidades, First Place, para viver uma vida mais interessante, né? E a nossa vida está cada dia menos interessante. A gente precisa ir para o cinema quinta-feira à tarde. A gente precisa aprender a conviver com quem é diferente da gente. Eu fiquei muito feliz assim, de ver que a conversa chegou aqui. A gente sabe que não é fácil, a gente sabe que a gente tem um desafio treta nas mãos, né? Mas a gente está, eu sinto, saindo daqui se movendo de um lugar diferente. Ninguém quer saber quem ganhou e quem perdeu nos argumentos. A gente quer saber o que a gente vai fazer junto para melhorar a cidade que está aí. Acho que é isso, né? Então, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. E mãos à obra. Então, vocês estão liberados para pegar o horário de rush.